Ninguém anunciou meu nome lá do púlpito do padre. Padre, eu conhecia ele, morava ali lá perto da nossa casa, até ele deixar de pendurar a batina, né? Como é que se fala? A gente conhecia o padre, ninguém deixou de falar comigo, ninguém fez campanha. Eu ainda fui na igreja católica, na missa de 7º dia da minha avó. Eu ainda fui, eu saí da igreja católica, continuei indo lá alguns dias depois. Não estava mais na igreja católica, não foi na missa de 7º dia da minha avó, não. Nessa época eu ainda estava na igreja católica. Foi um pouco depois, tinha um tio meu que morreu e teve missa de 7º dia. Eu fui na igreja. Revi alguns tios meus que estavam lá, mas ninguém me desprezou, ninguém olhou para mim assim e falou: agora ele é um apóstata, agora ele é o servo de Satanás, eu tenho nojo dele porque ele abandonou a Deus. Ninguém disse isso para mim. Ninguém da igreja católica jamais disse: eu odeio você porque você odeia a Deus porque saiu da igreja católica. E ninguém nunca disse, ninguém fez um discurso desse tipo, tão deprimente, tão triste contra mim, porque eu saí da igreja católica. Eu fui para a igreja batista, frequentei a igreja batista, cheguei ao ponto de quase me batizar, quase. Aí aconteceu outra tragédia, que foi meu pai ter morrido, e aí eu também saí da igreja batista. Ninguém da igreja católica me discriminou. Ninguém disse que tinha nojo de mim. Ninguém disse que me odiava. Jamais. Ninguém falou que eu abandonei minha fé na Bíblia. Ninguém disse que agora eu odeio a Deus. Agora ele odeia a Deus porque ele saiu da igreja católica. Ninguém disse isso. Ninguém, tradução. Ninguém foi intolerante religioso para com a minha pessoa. Nenhum católico jamais foi intolerante religioso para com a minha decisão. Todos me respeitaram e ainda respeitam. Eu ainda tenho contato com todos os meus parentes que são católicos, com todas as pessoas que eu conheço que são da igreja católica. Ninguém me desprezou por eu ter entrado em outra igreja, por eu ter saído daquela igreja e entrado em outra, e nunca voltei para a igreja católica até hoje. Mas nem por isso. Ninguém diz que me odeia por isso. Ninguém lá diz que eu odeio a Bíblia, que eu abandonei a Bíblia, porque agora eu quero ter uma vida imoral. Eu saí da igreja católica para praticar imoralidade, que eu quero viver no mundo, que eu quero fazer coisas erradas. Ninguém disse isso. Nunca. Pelo contrário, meus parentes sempre me abraçavam, sempre reforçavam que me amavam, e a questão religiosa nem entrava em pauta. Porque isso era uma questão minha com Deus. Se eu estava na igreja católica, era uma questão minha para com Deus. Se eu saí da igreja católica e fui para a batista, era uma questão minha com Deus. Se eu saí da igreja batista, por um tempo eu fiquei na gnose, fiquei agnóstico, fiquei incrédulo. Era uma questão minha com Deus, ou com o universo, ou com o que quer que seja, ou com nada. Mas ninguém entrava nessa área, ninguém entrava nesse meio aí para me discriminar. Isso enquanto eu estava no momento da Batista. Depois dali eu saí e entrei numa outra denominação, aí a coisa foi bem diferente, né? Que não vale nem a pena a gente citar esse tipo de coisa, porque coisas negativas são pesadas, tóxicas, que são deprimentes, são terríveis e traumáticas. Às vezes é bom a gente falar das coisas boas. Vamos falar das coisas boas. Na igreja católica eu nunca fui discriminado. Ninguém nunca deixou de me dar um oi porque eu não era mais católico. Agora ele é batista lá, não fala mais oi para ele não. Não vamos mais cumprimentá-lo porque agora ele não é mais católico, ele entrou para batista. Ninguém fez isso. Felizmente na igreja católica isso nunca aconteceu. Ninguém da igreja católica me discriminou, nem disse que tinha nojo de mim. Gente, imagina o padre, imagina lá os paroquianos, o pessoal da igreja, falando assim: eu tenho nojo de você, porque você agora é um apóstata, você
abandonou a Virgem Maria, você abandonou a Deus, abandonou a Jesus, você odeia Jesus, odeia a Virgem Maria, odeia a Bíblia, porque entrou para outra igreja, ou ficou em igreja nenhuma. Nunca, nem se passou, esse tipo de pensamento nem ocorria. Eu acho que nem ocorre por nenhum dos membros da Igreja Católica. Acho que essa ideia nem passa, porque não é ensinado pela liderança. O Papa, apesar das suas falhas, e eu não concordo, posso dizer assim que em 90%, talvez, estou exagerando um pouco, estou jogando para cima, talvez eu não concorde 90% com as doutrinas da Igreja Católica, do Papa. Não acredito na infalibilidade do Papa. Como Lutero, eu acredito na infalibilidade da Bíblia, não do Papa, nem da Igreja, nem de organização religiosa nenhuma. Mas nem por isso. Ninguém me chamou de apóstata porque eu questionei o Papa. Nenhum membro da minha família tem ódio de mim, ou diz que tem nojo, porque eu questiono doutrinas que são ensinadas na Igreja Católica. Que muita gente sabe que eu não concordo. Eu não vou falar aqui todas as coisas que eu acredito, que eu desacredito, que é ensinado na Igreja Católica ou em outra religião. Porque não é um tópico. Mas o fato de eu não concordar com o Papa 100%, de eu ter saído da Igreja Católica, não foi o ponto, não foi o suficiente para que ninguém me discriminasse, ninguém fez nada contra mim. Eu posso hoje ir lá na Igreja Católica onde eu era, lá na comunidade onde eu morava, no lugar onde eu cresci, que eu conheço. Eu tenho um parente, primo meu, que é professor de catecismo, que ensina, até hoje a gente fala, né? Ele é da igreja, eu não sou. E a gente se dá muito bem, e ele fala lá como é que foi com os jovens, ensinando, o que ele ensinou e tal. Tranquilo, sem problema, ninguém me discrimina. Isso é respeito. É isso. Eu fiz alguns vídeos curtos aqui recentemente falando disso. Isso é o respeito. Isso é o respeito pelas pessoas. Como é que se diz? O respeito pelos direitos humanos. Direitos humanos. O direito à nossa própria Constituição. Qualquer pessoa está livre para sair de uma denominação religiosa, mudar de crença, mudar de pensamento. Ela não pode ser discriminada por causa disso. A Igreja Católica está de parabéns por causa disso. Não tem nada a ver de eu ter saído da Igreja Católica porque eu queria viver no mundo sendo um libertino, praticante de moralidade, que isso nunca aconteceu na minha vida. Quem me conhece sabe muito bem. Sabe muito bem. Eu casei muito bem com a minha esposa, com quem eu estou já há quase 30 anos. Lealmente, sem ter tido nenhum tipo de moralidade sexual antes do casamento. E estamos até hoje livre de qualquer acusação. Agora, denominações religiosas maquiavélicas, tem muitas por aí. Tem muitas. De controle. Tem muitas que julgam as pessoas, que rotulam as pessoas, que destroem famílias. E é por isso que muitos governos por aí, como a gente vê na Espanha, na França, na Rússia, na Holanda, na Finlândia, Nova Zelândia, no Japão, na Austrália, os governos nos Estados Unidos investigam cultos, organizações, religiosas ou não, denominações, seitas controladoras, que fazem lavagem cerebral, controlam as pessoas, destroem famílias, acabam com o moral da pessoa. Imagine se eu tivesse pequeno, como eu era, ainda pré-adolescente, saído da Igreja Católica e tivesse sofrido ostracismo. Que tipo de trauma eu teria até hoje, se eu estivesse vivo, né? Se eu tivesse ainda vivo, se eu não tivesse dado um fim. Eu poderia ter feito isso devido à pressão psicológica. Se eu tivesse sofrido ostracismo da Igreja Católica, meus parentes que eram católicos, por eu ter saído da igreja no início da minha adolescência. Você consegue imaginar o estrago que isso teria feito na minha vida?
E será que eu estaria aqui agora contando essa história? Será? E aí de eu ter entrado na Igreja Batista. Depois eu vou falar um pouco sobre a Igreja Batista no outro vídeo. Mas imagine, se eu tivesse sofrido pressão, rótulo, as pessoas passando por mim, que a maioria da vizinhança era católica. Imagine as pessoas, os jovens que eu cresci, estudava com eles na escola, ninguém falando comigo. Nem vamos dizer oi para ele. Eu seria discriminado na escola, na minha vizinhança, criança, eu ia crescer desprezado. Como minha parentela, a maioria era da Igreja Católica, eu ia ser colocado para fora de casa. Talvez um tio qualquer que fosse de alguma outra igreja ia cuidar de mim. Como é que a minha vida teria sido destruída se a Igreja Católica não respeitasse os direitos humanos nessa questão? Você consegue imaginar isso? Vamos dizer que fossem alguns indivíduos apenas me rotulando, o padre falando pro pessoal, ó, não diz nem oi para ele não, porque isso aconteceu comigo já. Colocaram na rede social, pessoal, cuidado com Alexandre, porque agora ele serve a Satanás, ele é um apóstata. Não converse com ele, nem chegue perto dele. Isso foi colocado. Imagine se isso tivesse acontecido e eu fosse jovem, saído da Igreja Católica. Que estrago isso teria sido feito na minha vida. Mas a Igreja Católica nessa questão está de parabéns. Não faz parte da doutrina da Igreja discriminar as pessoas por questões de ela não ser daquela religião. Pelo menos até onde eu sei não é assim. E eu nunca sofri nada, até hoje. Posso entrar em qualquer igreja católica, eu já entrei quando eu fui para o centro da cidade, às vezes eu precisei ir ao banheiro, entrei na igreja, conversei com as pessoas me trataram muito bem, me mostraram, se você quiser assinar aqui o livro e tal, e, tranquilo, ninguém me cobrou nada, você entra aqui se quiser, você contribui se você quiser, tranquilo, ninguém me discriminou, entendeu? Eu lembro da visita do Papa João Paulo II aqui no Brasil. Foi o quê? Que ano? Minha avó ainda estava viva. Foi início dos anos 80, se eu não me engano. Ela até comprou aquele... não é um quadro, é uma moldura de espelho, de vidro, dourado assim, com a foto do Papa no meio, né? E eu lembro quando o Papa chegou, que ele desceu, não sei se foi do avião, do helicóptero, do avião, que ele se ajoelhou no aeroporto e beijou o chão, né? O costume que ele fazia, né? E foi aquela comoção. Minha avó foi lá para ver o Papa. Ver o Papa João Paulo II era um marco, né? Então, a religião sempre foi uma coisa muito forte na minha vida, né? Sempre foi e ainda é. Ainda é porque eu ainda carrego algumas sequelas. Então, era isso que eu queria compartilhar. Muito bem, gente, eu quero agradecer. Bom descanso aí todos. Obrigadão. Que Deus abençoe a todos vocês. Até mais.